Está no ar o programa Viva Melhor, que tem como objetivo levar qualidade de vida, saúde e bem-estar para você e para sua família. Diariamente estamos aqui na TV Unicesumar 28.1 e também estamos na RUC, Rádio Universitária Sesumar 100.1 FM. Hoje o tema é muito importante: saúde mental. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que o Brasil é o país com maior número de pessoas ansiosas, quase 10% da população. Isso fora depressão e outros problemas que vêm afetando aí nossa mente. A ONU também alerta que 1 em cada 4 brasileiros sofrerá com algum transtorno mental ao longo da vida. Então, para a gente conversar sobre esses problemas, sobre a nossa saúde mental e como a gente consegue, o caminho, que a gente consegue aí tornar a nossa vida mais leve, a gente vai trazer aqui, vai estar conversando com a psicóloga Clarisa Silva. Um bate-papo bem gostoso, bem leve. Viva Melhor, tá no ar. O programa Viva Melhor de hoje vai tratar da nossa saúde mental. Como superar sentimentos que impedem nossa felicidade e que ficam aqui, na nossa cabecinha, muitas vezes martelando, dias, horas, se não anos. E para conversar sobre isso, está aqui ao meu lado Clarisa Silva, psicóloga. Seja muito bem-vinda aqui para o nosso programa. Muito obrigada, Vanessa. Uma delícia estar aqui. Desejo um programa próspero, porque esse assunto, Obrigada. Viva Melhor, é tão importante e a gente tem que levar esse conhecimento para as pessoas. Obrigada pelo convite. Que legal. E é isso que a gente quer levar, gente. Qualidade de vida, a gente quer levar leveza, um caminho talvez para a sua vida se tornar mais leve, e nada melhor do que aqui com uma psicóloga, Clarisa, que vai falar sobre esses problemas que afetam e não adianta. Sempre, por mais que você não esteja numa depressão, numa ansiedade, você acaba volta e meia, Acho que a nossa mente, ela pode ser nosso amigo ou nosso pior inimigo, Clarisa? Exatamente. Tem um poder, assim, que a gente não tem ideia do poder que o nosso cérebro e a nossa mente tem. E assim, Vanessa, mesmo que nós não estejamos nesse momento em um período de depressão ou de ansiedade, nós todos estamos suscetíveis a isso. Até porque, infelizmente, a gente vive num mundo e numa sociedade adoecedora. Então, é muito excesso de informação, é uma pressão, uma cobrança, uma sobrecarga. Então, tudo isso vai fazendo com que a nossa mente trabalhe o tempo todo na sua carga máxima. Caramba. Sem tempo para descansar. Porque hoje em dia, se a gente parar para observar, as pessoas não se permitem mais descansar. Verdade. Então, descansar é perca de tempo. Descansar as pessoas não se sentem no direito de fazer isso. Muitas pessoas descansam com a tela do celular aqui, é verdade. E isso não é descanso para a mente, porque a mente está aqui, está funcionando, a gente só acha que está descansando, mas não. 24 horas, 24 horas. Com muita informação. E às vezes dá aquele bug, que a pessoa já não consegue mais fazer talvez coisas corriqueiras. Exatamente, começa a perder a funcionalidade na vida, começa a realmente adoecer muitas vezes mentalmente, vem burnout, vem uma fadiga, não produz mais como antes, memória, o corpo também, então começa a ter doenças físicas mesmo. Então, infelizmente, isso é uma coisa que cada vez tem se tornado mais comum. Até os dados que você trouxe são dados que a gente pode dizer assim que são identificados, que são diagnosticados, mas quantas pessoas sofrem de ansiedade e não procuram tratamento, não procuram um psiquiatra. Demoram, Demoram. Então, quantas pessoas sofrem disso e não está aí nessa porcentagem? Então, eu ouso a dizer que essa porcentagem é até assim, muito menor do que é a realidade de fato. Caramba, Clarisa. E para a gente começar a nossa conversa, a gente
né, o tema como superar sentimentos que impedem nossa felicidade, né? A gente acaba entrando nas feridas emocionais, talvez algumas situações, algumas marcas que provavelmente vai lá nos levar para nossa infância. Isso, exatamente. Tá tudo lá, ou grande parte está ali? Posso dizer que a base está ali, né? Porque essa é a nossa base da vida, é a infância, porque a gente veio para esse mundo e a infância tem uma frase da Lia Luft, que é uma escritora, que para mim faz muito sentido, que diz: a infância é o chão que a gente pisa a vida toda. Nossa. A vida inteira. Me arrepia. Não é? Uhum. E é verdade. Se você se lembrar, a mulher que você é hoje, a mulher que eu sou hoje, é porque a gente teve a história que a gente teve, porque a gente teve a infância que nós tivemos, né? Então, assim, na infância é onde a gente aprende tudo, como se comportar, como se relacionar, como sentir ou não sentir, o que eu posso, o que eu não posso. E a partir daí a gente vai moldando, então, com algumas outras experiências de vida. Então, essas feridas emocionais, a grande parcela aí de peso nessas feridas, para se formarem essas feridas, tá lá na infância com toda certeza. A gente separou um vídeo aqui, que inclusive foi feito pela Clarisa no Instagram dela. Isso. Eu achei tão bacana que a gente vai jogar para vocês assistirem agora, que conta um pouquinho, que fala um pouquinho dessas feridas emocionais e vai dar um norte aqui para nossa conversa. Que bacana. Um vídeo bem simples, bem curto, exato. Mas que eu quero que você detalhe, a gente vai trazer item por item aqui. Maravilha. Antes eu quero lembrar, esse suquinho tá aqui, suquinho de morango, fica à vontade. Natural. Vamos conversando e vamos tomar nosso suco. Por gentileza, tchim-tchim. Nossa, que delícia, natural. Bom, né? Nossa, não tem melhor. Gostoso. A gente está aqui conversando com a psicóloga Clarisa Silva, que traz algumas informações, principalmente que está lá na nossa infância e que muitas vezes acaba contribuindo para certos transtornos hoje como adultos, né? Com certeza. A gente preparou uma tela aqui baseado nesse vídeo que a gente acabou de mostrar, das feridas emocionais, que são os comportamentos que parecem qualidades, olha que loucura, isso é mas importante. São indícios de ferida na infância. Exato. Só falando desse tópico, né, comportamentos que parecem qualidades, mas são indícios de feridas da infância, é importante destacar isso porque as pessoas às vezes olham e falam assim, nossa, mas isso é qualidade, né? Afinal de contas, as pessoas me elogiam por isso, as pessoas me reconhecem por isso. De alguma forma, eu consigo me destacar sendo assim, daqui a pouco a gente vai ver todos, a gente vai entender, né, o quanto esses comportamentos são vistos como qualidades de fato. Na sociedade. Na sociedade. Mas aí a gente tem que pensar assim, esses comportamentos, eles são extremistas? Esses comportamentos são muito exagerados, né? Aí tá o ponto. E outra coisa, esses comportamentos causam sofrimento ou prejuízo? Então esses são os pontos que vão dizer se de fato é uma qualidade ou se são feridas de infância disfarçadas de qualidade ali. Então vamos lá para o primeiro, ser forte o tempo inteiro. Isso. O que isso pode trazer de consequência ruim? Pois é, primeiro, como que surge isso, né? Ser forte o tempo inteiro. Por que a pessoa desenvolve esse tipo de comportamento? Muito provavelmente, a gente está falando aí de um adulto que cresceu num lar onde essa pessoa precisou crescer muito rápido, adultecer muito rápido. Então, sabe aquela criança que a gente olha e fala, nossa, parece um mini adulto, olha que bonitinho. Ser responsável muito cedo. Ser muito responsável. E normalmente é o filho mais velho. Tô errada? Pois é, não, geralmente é o filho mais velho, geralmente, ou a filha, né? Mas também tem outros casos, né? Por exemplo, eu tenho, né, essa questão, essa ferida muito bem tratada, ainda bem, depois de terapia, né? Que bom. Mas tenho, porque eu sou a caçula, porém eu cresci em um ambiente onde eu percebia os problemas daquele ambiente e eu já desenvolvi desde muito cedo, sem ninguém me colocar essa responsabilidade, o papel de eu preciso resolver isso.
Eu preciso salvar a minha mãe dessa situação. Então, muitas vezes, nesses ambientes mais caóticos, violentos, ou então uma criança que precisou cuidar de um irmão, ou cuidar dos próprios pais, pais adoecidos, pais com vícios, né, no alcoolismo, qualquer coisa nesse sentido. Certo. Então, aí, essa criança ela vai crescendo com esse senso de responsabilidade desde muito cedo ali, muito intenso dentro dela. Deixa, né, perde a infância, ele perde esse período tão importante de poder brincar, poder se divertir, né? E aí cresce, então, sendo forte o tempo inteiro. Então, a gente está falando daquelas pessoas que não deixa que eu dou conta de tudo, Sim. né? Se sobrecarrega, pega tudo para si, não lida bem com as suas fragilidades, com as emoções, com o choro. Então, não, eu não choro. Só que em homem acontece muito, porque tem também aquela pressão, né, do homem não poder Mas chorar, uma hora etc. vai transbordar. Uma hora transborda. Vamos para o próximo, querer fazer tudo perfeito. Ser humano não é perfeito. Vamos aí, já começamos por aí, né? Exato. Não existe perfeição, né? Mas aí a gente está falando, então, daquela criança que cresceu em um lar onde tinha muito, né, regras de como funcionar, muita rigidez, muita cobrança, muito perfeccionismo. Então, era passado muito, né, desde muito cedo, assim, esse tipo de imposições ali de como tinha que se comportar, como tinha que ser, o certo ou o errado. Muitas vezes, né, tinha essa rigidez de, não tá bom você tirar 8, você tem que tirar 10, né? Então, nunca estava bom o suficiente. Entendi. E essa criança foi internalizando, então, que ela tinha que sempre fazer o perfeito. Porque senão não era o suficiente, ela não tinha valor. E aí cresce, então, com esse excesso de perfeccionismo, muitas vezes procrastinação, porque sabendo que ninguém faz nada perfeito, logo eu também não faço perfeito, e eu tenho a necessidade de ser perfeita, eu procrastino, porque eu vou ter que lidar com essa minha imperfeição. E com esse peso. E com esse peso. Então, eu procrastina atividades no trabalho, nos estudos, né? Ou na vida também, né? Às vezes, relacionamento também não consegue se relacionar, porque é onde as imperfeições aparecem, né? Vamos para o próximo. Ser independente. É aquilo. Isso, normalmente, é uma qualidade. Exato. E desde que não tenha aqueles 3 pontos que eu te falei. Então, ser independente, maravilha. Mas ser independente demais, a um ponto extremo, onde a pessoa tem a falsa sensação de que eu não preciso de ninguém para viver. Entendi. Não precisar de ninguém. Não preciso de ninguém para viver. Aqui é uma pessoa que tem muita dificuldade de pedir ajuda, né? De terceirizar a responsabilidade. Por exemplo, se for um líder ou uma líder, não consegue delegar. Centralizador. Centralizador ao máximo, né? E tem também esse medo, muito medo, quando algo está na mão da pessoa, quando tem que ter dependência do outro. Quando está fora de controle. Quando está fora de controle. Do controle tem uma dele, necessidade, né, de ter controle, exatamente. E aí, Vanessa, aqui no Ser Independente, é uma criança que cresceu realmente assim, sem sentir que podia ter com quem contar. Cara. Não tinha com quem contar. Quando mais precisava, não tinha um adulto ali do lado que realmente fosse dar esse suporte para essa criança. Caramba! E é muito interessante tudo isso que a gente está falando, né? Porque eu acho que existe alguma, não sei se é a nossa cultura, né? Mas desde muito pequeno, em algumas famílias, essa questão do, por exemplo, ser forte o tempo inteiro. Para de chorar, não precisa chorar, né? Frescura. É frescura, engole o choro, era muito comum, né, na minha época. E essa questão da independência, né? A sociedade também impondo para aquela criança, às vezes com 3 aninhos, ser independente. Claro que existem os extremos hoje, né? A gente tem que lidar com o equilíbrio, né? Exatamente. Porque também para o outro extremo também gera problemas, né, Exatamente, Clarice? com certeza. Fazer tudo pela criança. Com certeza. Mas eu acho que o grande desafio na maternidade e na paternidade é encontrar esse equilíbrio, né? Muito. Eu acho que principalmente da mãe, de deixar o filho. Porque às vezes a mãe vai lá, não, pela correria, pela pressa, deixa que eu arrumo. Isso. Né? Às vezes a criança tem aquela personalidade de ser mais tranquila, né? Tem uma filha, a minha filhota é mais tranquila. Você fala, não, vamos, pega a bolsa, faz o lanche, né? Pela pressa do e dia a dia. acho que a mãe tem que se segurar um pouquinho aí, né? Também.
Também, exatamente. É um ponto importante, né? A gente repensar isso em como a gente lida com essas crianças hoje em dia, né? Seja na maternidade, ou seja com qualquer outra criança, quem trabalha também com criança, né? Porque é importante a gente não perpetuar essas feridas emocionais. A gente está conversando aqui, um bate-papo bem gostoso com a psicóloga Clarisa Silva sobre sentimentos que normalmente começaram lá na sua infância. Algumas crenças, eu posso falar assim? Pode. Crenças limitantes, né? Algumas crenças que ficaram ali na sua cabeça e hoje começam a se externalizar por meio de doenças, uma ansiedade, uma depressão. Depois do intervalo, a gente vai continuar essa conversa com a Clarisa. Fica aí, tá? É rapidinho. Na nossa sociedade, temos diariamente contato com conversas por aplicativos digitais, legendas, boletos, receitas, manuais, notícias, enfim, são inúmeros os formatos de textos que nos aparecem no dia a dia. Cada um desses formatos corresponde a um gênero textual, conceito importante para a prova de linguagens. O gênero textual se trata do modelo como um texto se estrutura. Sua forma e seu conteúdo são pensados de maneira a contemplar o objetivo comunicativo daquele discurso. Essa nossa aula, por exemplo, trata-se de um gênero discursivo que tem como objetivo o ensino de um determinado conteúdo. Para isso, ele exige uma forma específica de expressão, uma linguagem com caráter pedagógico e uma didática que garanta o aprendizado rápido de quem está assistindo. Será que conseguimos isso? Todos que sim. Eu sou o professor Lucas Vinícius e trago dicas da prova de linguagens para você. Até a próxima! Voltamos com o nosso programa, novo programa aqui da TV Unicesumar, Viva Melhor, que tem o objetivo de levar assuntos importantes que vão interferir e vão melhorar o seu dia a dia, seja bem-estar, física, emocional. E hoje aqui com Clarisa Silva, mais uma vez agradecer aqui sua participação. Obrigada, Vanessa, é um prazer. E a gente está falando sobre nossas feridas emocionais. Às vezes sentimentos que impedem a gente, né? Sentimentos talvez que foram incutidos, colocados na gente lá na infância e hoje está impedindo a gente, está travando a gente de ser feliz. E a Clarisa aqui, ó, a gente está numa tela bem bacana sobre comportamentos que parecem qualidades, mas são indícios de feridas na infância. A gente já falou sobre o ser forte o tempo inteiro, que pode ser uma qualidade, mas você sempre alerta sobre o extremo disso, né? O extremo, exato. Quando é exagerado demais, extremista e causa sofrimento. Querer fazer tudo perfeito também, né? Porque o ser humano não é perfeito. Não, é uma corrida sem fim. Felizmente ou infelizmente. Ser independente também é algo demais. Bom, mas todo cuidado, né? Principalmente com as crianças, né? A mãe ali. A gente estava nesse assunto, né? E é bacana, assim, ressaltar isso, né? Como mãe, como responsável por alguma criança ou no contato com uma criança, né? O quanto é importante a gente tomar esse cuidado realmente, de deixar a criança experimentar o mundo, né? De deixar ela criar o próprio desenvolvimento dela ali, né? A independência. Então, tomar cuidado com os extremos, mas não perpetuar nessas feridas na infância, porque uma coisa que a maternidade, por exemplo, nos traz, e a paternidade também, é um convite, assim, que a gente não tem opção de recusa de lidar com as nossas feridas emocionais, com a nossa criança interior, com a nossa infância. Perfeito. Né? E sempre tentando ver o lado bom de tudo, né, claro. Clarisa? Eu acredito que os pais, e eu sei porque eu passei por isso, tem que ver como esse momento difícil, sofrido, né, gente? Mas como uma oportunidade de melhorar. Com certeza. Se não é pela gente, é pelos nossos filhos também, né? Olhar para essas imperfeições, olhar para esse momento ruim e tentar transformá-lo de alguma forma, né? Com certeza. Até porque, né, tem aquela frase, né, ostra feliz não faz pérolas. É isso.
Então, Ai, que lindo. muitas vezes as situações vão vir para nos desafiar, é aquela arinha que entra na ostra, que dói, que incomoda, mas se a gente souber usar essa situação da melhor forma possível, a gente vai fazer uma pérola, formar uma pérola linda, né? Então, a gente tem que olhar lidar por com esse isso. lado e lidar mesmo. Isso senão a vida fica muito pesada, né? aí. É verdade. E isso até é uma coisa importante para conseguir não ser assim contaminada por todos esses adoecimentos mentais e físicos, né? A gente saber olhar para a vida com essa lente mais esperançosa, com essa lente mais otimista. E olhar para esses problemas, né? Encarar esses problemas. Não tentar não ver ou passar por cima. Exatamente, até porque a gente lida com tantas coisas difíceis na vida, né? Então, assim, quantas coisas a gente já passou, algumas pessoas tiveram uma infância tão terrível, são sobreviventes, né? E o que faz a gente pensar que hoje, como adulta, a gente não pode lidar com os nossos problemas, se quando criança a gente lidou com problemas muito maiores, né? Então, esse enfrentamento é extremamente necessário. Vamos lá para o nosso último item, então, da nossa tela. Vamos. Comportamentos que parecem qualidades, mas são indícios de feridas na infância. Ser boazinha demais. Ser boazinha demais. Aquela criança, né, que é o exemplo, né, Isso. Clarisa? Não incomoda, Isso. não faz sujeira, não grita, não chora. É um robozinho. E aí? Para Para os pais é maravilhoso, para as avós, né? Mas e para a Claro. criança? Exatamente. O quanto a criança ela precisa ali segurar, conter da autenticidade dela, da espontaneidade. Porque, gente, criança faz bagunça, criança Dá trabalho. criança fala o que vem na cabeça, não filtra. Então, imagina a criança tendo que fazer isso, né? Conter tudo isso dentro dela. Isso muitas vezes, Vanessa, porque a criança entende que se eu faço isso, eu agrado os meus pais, eu agrado as pessoas ao meu redor e eu me sinto amada. Cara. Então, começo a repetir esse comportamento. Então, eu vou ser sempre a boazinha. E aí, quando cresce, é aquela pessoa que tudo tá bom. Você fala assim, vamos comer pizza hoje? Vamos. Ela odeia pizza. Vamos num show hoje? Vamos. Ela odeia sair de casa, né? Aquela pessoa que tudo tá bom. O que você quer fazer hoje? Não sei, você que escolhe. Tenta agradar muito as pessoas. Então, aquela pessoa que fica com o radar atento, assim, o que a Vanessa gosta, o que a Vanessa, né, como que a Vanessa é. Então, porque eu preciso te agradar. E praticamente ela esquece dela mesma. Ela esquece do que ela gosta. Exato. Ela esquece do que ela gosta, de quem ela é, se perde no meio do caminho, né, se anula, não sabe dizer não sabe colocar limites. É uma pessoa também muito propícia a desenvolver dependência emocional. Tá? Porque ela precisa do outro, né? Ela precisa ter para quem ela agradar, a quem ela agradar, né? E é importante, Vanessa, a gente destacar que feridas da infância, eu falo que são dores da alma, né? E que são necessidades que não foram atendidas na nossa infância, né? Nos primeiros anos da nossa vida. E que essas necessidades não atendidas, que pode ser de atenção, amor, afeto, cuidado, proteção, foram então desenvolvendo essas feridas ao longo da nossa vida. A gente continua esse papo ainda, tá? Mas antes eu quero dar um recadinho do nosso parceiro aqui do programa Viva Melhor. É a Magá Alimentos, as granolas artesanais feitas aqui em Maringá. Produção aqui maringaense e, gente, elas são de ótima qualidade. Não tem aditivo, corante, são granolas bem naturais. Vale a pena conferir, são em vários sabores, tá? 6 sabores, tem a doce, tem a de cacau, chocolate meio amargo, 70%, tem a salgada também, que vai até bem com aperitivo, ensaladas também, dá para você aí explorar, são vários pratos que dá para ser feito aí com essas granolas de alta qualidade, feitos aqui em Maringá. Você pode encontrar nos principais padarias, lojas de produtos naturais e supermercados aqui da nossa cidade também, Maringá, Curitiba, e tá expandindo, viu? Tá indo para todo o país também. Seguimos então, Clarisa, quase finalizando aqui, alguns minutos para finalizar. Eu acho que o nosso papo foi bem bacana. Ai, que bom. Como superar sentimentos que impedem aí da gente ser feliz, normalmente feridas emocionais que estão lá na nossa infância, né?
algumas crenças, né, que a gente acaba achando que são positivas. Ser forte o tempo inteiro, gente. Quem é forte o tempo inteiro, né, Clarice? Não tem como. De vez em quando tem que dar aquela chorada mesmo. Tem que fragilizar e tá tudo bem. Tem que liberar, né? Tem que liberar. É aquela sensação, eu sou muito chorona. Mas às vezes quando você chora, você consegue liberar, parece, depois te dá uma sensação gostosa, assim, falar, ai, como Mas foi você bom sabe chorar, que né? o choro, ele é um anestésico natural. Sério? Ele é um anestésico. Se a gente for estudar, assim, né, todo o percurso que o choro faz, o impacto que ele tem no nosso organismo, ele é um anestésico. Ele causa essa sensação mesmo de relaxamento depois. E como superar tudo isso, né, Vanessa, só para fechar rapidinho, é justamente você tentar não continuar nesse extremo de comportamentos que a gente pontuou aqui. Ou seja, se dá conta que isso está sendo um problema na sua vida. Isso. E tentar fazer diferente. Viver com mais leveza, Viver talvez. com mais leveza. Então, eu sou independente demais. Errando, aceitando o erro, pedindo ajuda, colocando limite, diminuindo a autocobrança. Então, a gente deu aqui, na hora que a gente foi falar dos pontos, a gente já deu dicas do que cada um pode trabalhar. Então, se você se identificou com alguma questão aqui, você já consegue aí entender mais ou menos que caminho que você tem que ir para se trabalhar. Olha que legal, gente. Ser boazinha demais não é legal. Às vezes tem que ser chata. Às vezes a gente tá tudo bem. Tá tudo bem, porque aí a gente tá colocando limites, né, Clarisa? Exatamente. E quando a gente tá sendo boazinha demais pro outro, a gente não para pra pensar, mas a gente muitas vezes tá sendo chata pra nós, né? Ai, por isso que eu sou chata, viu, gente? E boazinha pra você, né? Isso mesmo. Não precisa ser chata o tempo inteiro, mas de vez em quando é importante. Isso. Clarisa, muito obrigada mesmo por esse bate-papo. Eu acho que foi um bate-papo bem enriquecedor. Oh, meu Deus! Enriquecedor para todo mundo que está ali do outro lado. Que bom. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade. Obrigada a você. Vamos terminar de tomar nosso suco? Com certeza, tá uma delícia. Gente, beijo no coração. Até o próximo Viva Melhor. Fiquem aqui na TV Unicesumar.